A pequena cidade de Vila Sombra, escondida entre as colinas marrons da Serra dos Cipós, sempre teve uma aura estranha. Os moradores a chamavam de o lugar do silêncio, mas para quem tinha olhos para ver, o silêncio não era apenas ausência de som, era uma presença. Daniel Ferreira, um antropólogo de 37 anos, estava ali por acaso ou talvez por necessidade. Ele havia vindo investigar um ritual indígena antigo, uma tradição que desapareceu há décadas, mas as lendas locais insistiam em que algo mais do que simples tradições havia deixado marcas. Quando desceu do ônibus na pequena estação de trem, o ar estava pesado, como se carregasse o peso de segredos antigos. As árvores ao redor pareciam curvar-se ligeiramente, como se observassem. A estrada de terra que levava à vila era silenciosa demais, quase como se não estivesse sendo percorrida por ninguém. Daniel sentiu uma pontada de ansiedade, mas tentou convencer a si mesmo de que era apenas a tensão de estar em um lugar desconhecido. No entanto, os olhos dos moradores, quando ele entrou na vila, pareciam fixos em algo que ele não conseguia enxergar. Algo estava errado ali e ele não sabia ainda o que era. Nos primeiros dias na vila, Daniel tentou manter sua mente ocupada com pesquisas e entrevistas com os moradores. Mas à medida que o tempo passava, começou a perceber que Vila Sombra era um lugar onde o tempo parecia se desenhar de forma diferente. As ruas nunca eram as mesmas 2 vezes seguidas, como se o próprio local estivesse mudando. Uma casa que ele tinha visto em seu primeiro dia parecia ter desaparecido quando voltou para investigar. Ele perguntou aos moradores, mas todos negaram, como se o próprio fato de questionar fosse uma blasfêmia. Além disso, havia uma sensação constante de observação, como se estivesse sendo vigiado por algo que não era humano. Ele começou a notar detalhes estranhos. Uma janela quebrada em um prédio abandonado, um banco de madeira na praça com marcas de unhas que não pareciam pertencer a nenhum ser humano e um cheiro de terra úmida que surgia do nada nas madrugadas. Havia também uma música vaga no ar, como um eco de uma melodia que nunca chegava a se formar completamente. Daniel tentava racionar o que via, mas uma parte de seu cérebro já sabia. Vila Sombra não era um lugar para se ficar muito tempo, e ele começava a entender por quê. No terceiro dia, Daniel encontrou o diário de uma mulher que havia morado na vila há 30 anos. O nome dela era Clara Moreira e as páginas do diário estavam escritas em uma caligrafia trêmula, como se tivesse sido escrito sob pressão ou medo. Ele a leu à luz fraca de uma lâmpada de mesa e os relatos pareciam se encaixar com os detalhes estranhos que ele já havia percebido. Clara descrevia sonhos recorrentes de uma criatura que rastejava pelas sombras e que parecia ter olhos, mas não era exatamente humano. Ela falava de um sussurro constante, como se algo estivesse falando diretamente com ela em seus sonhos. O mais perturbador era que Clara mencionava que em determinados momentos o tempo parecia parar, como se o mundo estivesse preso em uma pausa infinita. Daniel sentiu uma onda de frio ao lermos as páginas, como se o próprio ar tivesse se congelado ao redor dele. Ele não conseguia entender se Clara estava realmente enlouquecida ou se havia vivido algo que simplesmente não deveria existir. As palavras no diário pareciam desafiar a lógica, como se estivessem tentando dizer algo que ele não estava pronto para ouvir. E por algum motivo, ele sentia que Clara estava tentando alertar alguém, talvez ele, sobre algo que estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, os sintomas de Vila Sombra se tornaram mais claros para Daniel. Ele notou que quando caminhava pela vila, o céu parecia ter uma cor estranha, como se estivesse tingido de tons que não deveriam existir. As nuvens não se moviam como deveriam e o sol, quando surgia, parecia ter uma luz que não era totalmente branca. Além disso, ele começou a ouvir vozes em seus sonhos, vozes que pareciam vir de dentro de sua própria mente, mas que não eram dele. Um dia, enquanto caminhava pelo bosque que cercava a vila, ele viu algo que o fez parar de repente. Um grupo de árvores que antes estavam em completa ordem, agora formavam um padrão estranho, como se estivessem dispostas para formar uma figura. Daniel olhou em volta, esperando que alguém o estivesse observando, mas não viu ninguém. Ele
Ele se aproximou com cuidado e, ao tocar o tronco da árvore mais próxima, sentiu uma corrente elétrica percorrendo seus dedos. No mesmo instante, ouviu uma risada baixa e seca ecoando ao redor dele. Era uma risada que não parecia pertencer ao mundo em que ele vivia. Quando se virou para ver de onde ela vinha, o bosque parecia ter se fechado em torno dele, como se estivesse em um círculo invisível. Ele sentiu uma onda de medo tão intensa que quase o fez correr, mas algo dentro dele o segurou. Ele sabia que, se corresse, poderia não voltar para o mundo que conhecia. Com o passar dos dias, Daniel começou a notar que seu corpo estava respondendo a algo que ele não conseguia compreender. Sua mente se tornava confusa em momentos aleatórios, como se estivesse sendo puxada para um lugar que não era seu. Ele começava a se perguntar se estava ficando louco, mas os relatos de Clara Moreira pareciam confirmar que algo estava realmente acontecendo. Ele tentou documentar seus próprios sonhos, mas os sonhos eram cada vez mais difíceis de lembrar. E por mais que tentasse, ele não conseguia se lembrar de nada que tivesse acontecido no dia anterior, como se o próprio tempo estivesse sendo reescrito. Ele começou a se perguntar se Vila Sombra não era apenas um lugar misterioso, mas algo mais, algo que não era de seu mundo. E por algum motivo, ele sentia que estava sendo escolhido para algo que ele não entendia. Talvez por isso, o silêncio da vila o pressionava tanto, como se estivesse esperando que ele fizesse algo que ele ainda não sabia o que era. Daniel finalmente decidiu entrar no bosque, mesmo com o peso daqueles pressentimentos. Ele sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. A cada passo que dava, o ar parecia mais denso, como se estivesse sendo comprimido por algo invisível. Ele se lembrou do diário de Clara Moreira e das palavras que aterrorizaram sua mente. Eles estão aqui, mas não são de nosso mundo. Eles não querem ser vistos. Ele se perguntava se aquela frase se referia à criatura que ela descreveu ou a algo muito pior. Ele se lembrou da risada que ouvira no bosque e da sensação de ser observado. E agora ele estava mais perto do que quer que fosse. Ele parou em uma clareira e notou algo no chão, um símbolo desenhado em pedras brancas que parecia ter sido feito há muito tempo. O símbolo era estranho, como se não pertencesse a qualquer cultura conhecida. Daniel sentiu que seus dedos estavam tremendo ao tocar o símbolo, como se estivesse fazendo contato com algo que não deveria ser tocado. Nesse momento, uma figura apareceu nas árvores ao redor dele, algo que não parecia humano, mas que também não era completamente alienígena. Ele não conseguia enxergar o rosto, mas sentiu um arrepio que percorreu seu corpo. A figura estava de costas para ele e parecia estar sussurrando algo baixo. Daniel tentou recuar, mas seu corpo se recusava a se mover. Ele sentiu como se estivesse preso em um lugar que não era seu e a única saída parecia ser a própria mente dele. E por mais que tentasse, ele não conseguia desviar os olhos daquela figura que agora estava se virando para ele. Quando a figura virou para Daniel, ele viu algo que ele não conseguia compreender, olhos que pareciam não ser olhos, mas algo que parecia ser uma extensão da própria noite. Eles não tinham pupila, apenas uma luz escura que parecia absorver tudo ao redor. Daniel sentiu que sua mente estava sendo puxada para dentro daquela figura, como se ele estivesse sendo absorvido por algo que não era humano. Ele ouviu uma voz ecoar em sua mente, uma voz que não era de ninguém, mas que parecia estar falando diretamente com ele. "Você está aqui porque é necessário", disse a voz, e Daniel sentiu que seu corpo estava sendo envolvido por uma força que parecia não ser de sua própria origem. Ele tentou gritar, mas não conseguiu. Ele sentiu como se estivesse sendo arrancado do mundo que conhecia e transportado para um lugar que não era de seu mundo. E por mais que tentasse resistir, ele não conseguia escapar. A figura diante dele parecia estar sorrindo, mas o sorriso não parecia humano. Era como se a figura estivesse sorrindo de algo que Daniel não compreendia ainda. E por mais que ele tentasse entender, ele sentia que algo dentro dele estava começando a se quebrar. Daniel acordou em uma cela escura e fria, sem saber como havia chegado lá. Seu corpo estava coberto de suor frio e ele sentia como se tivesse passado por um sonho que não era seu.
Ele tentou se levantar, mas seus membros pareciam estar pesados como chumbo. Ele olhou ao redor e viu que estava em um cômodo que parecia ter sido construído com pedras antigas, como se tivesse sido feito por algo que não era humano. As paredes pareciam se mover lentamente, como se estivessem vivas. Ele tentou lembrar do que havia acontecido, mas seus pensamentos pareciam estar fragmentados, como se tivessem sido cortados. Ele sentiu uma dor intensa no crânio, como se algo estivesse tentando romper sua mente. Ele ouviu um sussurro vindo das paredes, não era uma voz humana, mas algo que parecia ser uma linguagem que ele não entendia. Você está aqui por necessidade, disse o sussurro, e Daniel sentiu que algo dentro dele estava sendo reescrito. Ele começou a entender que estava em um lugar que não era de seu mundo e que talvez ele nunca mais voltaria para o mundo que conhecia. E por mais que tentasse resistir, ele sentia que estava sendo transformado em algo que ele não sabia o que era. E no fundo de sua mente, uma parte dele sabia que isso não era apenas um sonho, era uma realidade que ele não estava pronto para enfrentar.